Olá, amigos, seguidores, inscritos e apoiadores do nosso canal. Como vocês sabem, o nosso canal Música, Medicina e Esporte sempre procura trazer um conteúdo de qualidade, falando sobre curiosidades, utilidade pública, informações, enfim, tudo aquilo que possa contribuir para o entretenimento e o nosso dia a dia. Mas para isso nós temos um custo, nós temos um equipamento que a gente precisa ter no nosso estúdio, as pessoas que trabalham conosco, que obviamente também dependem desse nosso trabalho, e o YouTube ainda não monetiza adequadamente o nosso canal. Então, para isso, nós precisamos da sua ajuda. Vocês estão vendo aí no nosso vídeo a chave Pix e o QR Code para aqueles que quiserem contribuir. E na descrição do vídeo nós temos o link do Apoia-se. Qualquer valor, qualquer quantia vai ser muito útil para que possamos continuar fazendo do nosso canal um veículo importante para as pessoas. Agradeço demais e não se esqueça, contribua para o Música, Medicina e Esporte. Vamos em frente. Imagino, como é que é, cara? Você tá lá, você fica fora do ringue, aí o nego, cara, toma um knockdown, você tem que ir lá, tipo, na hora. Como é que funciona? Então, veja só, essa é uma situação diferente que acontece no boxe e nas artes marciais em geral, porque assim, eu sou médico que trabalho com confederações, com atleta, com delegações, mas por trabalhar tantos anos, eu acabei sendo convidado e aí acabei fazendo outros cursos para me tornar o que a gente chama de Ringside Doctor, né? Que é uma certificação internacional que é dada aí para médicos do mundo todo. Eles têm que fazer um curso e uma prova bastante complicada para ganhar a sua certificação. E somente esses médicos que são certificados podem trabalhar como médicos de bordo de ringue. Aí, nesse caso, eu vou trabalhar com atletas de outros países. Por exemplo, se eu tenho o Brasil competindo, eu não posso participar como um Ringside Doctor. Tem que ser um médico neutro. Né? Ah, entendi. Entendeu como acontece? Claro que se esse atleta se machuca, tem que tomar ponta, etc., fora do ringue, aí a gente atua como um médico da delegação, como um médico de time, né? Porque aí eu estou fora trabalhando com a delegação. Mas quando eu estou no bordo do ringue, eu vou trabalhar como um médico neutro. Aliás, na apresentação que você faz, tem uma situação que eu estou ali atendendo um atleta em cima do ringue. Sim. Que foi no último Mundial que eu estive agora na Sérvia, né? E teve uma situação de nocaute com o atleta do Uzbequistão. E essa situação é uma situação bem complicada, porque nós tivemos uma perda de um atleta recentemente, né, no ringue. Então, ali estava todo mundo preocupado que o atendimento fosse feito da melhor maneira. Teve mesmo um óbito? Depois de 12 anos, tivemos um óbito no juvenil, no boxe, né? O que foi, cara? Um golpe? Na verdade, assim, é uma coisa muito rara de acontecer. Depois, nós ficamos sabendo, né? Esse atleta, ele teve um aneurisma que rompeu, né? Ele tomou um golpe muito contundente, uma diferença técnica importante, porque era um russo contra um jordaniano. E isso é uma coisa que nós começamos a discutir na comissão médica da IBA. É uma coisa que estamos discutindo, que é exatamente isso. É fazer uma pré-qualificação para evitar que haja uma diferença técnica muito grande. Porque, assim, é interessante que esse tipo de coisa acontece mais no Mundial do que nos Jogos Olímpicos. Porque nos Jogos Olímpicos você tem atletas que já vieram de qualificatórias dos seus continentes. Então, são os 3, 4 melhores do continente. Então, o nível técnico deles é muito parecido. Então, dificilmente acontece um acidente como esse. Já no Mundial, não. É um Open, né? Você tem aí praticamente quem quiser vir para o Mundial. Então, você vem atletas de vários países que têm uma condição técnica menor para lutar contra russos, búlgaros, turcos e assim por diante. Então, é uma diferença técnica muito grande. E, infelizmente, também associado ao problema que ele já tinha, nós tivemos esse infortúnio, apesar de todos os cuidados médicos. Pode acontecer. É um esporte de contato. E né? russo bate forte, né? E foi um golpe muito forte. Mas você veja, é o que eu te falei, dos últimos 12 anos foi o primeiro que aconteceu. Né? Então, não é tão comum assim. Pode acontecer. Né? É aquilo que o pessoal fala, pô, vamos acabar com o boxe, vamos proibir o boxe. Não adianta, isso não leva a nada. O que você tem que fazer é melhorar o treinamento, que é o que se faz. Por isso que eu te falei, é muito difícil você acertar um golpe no adversário. Quem treina sabe o quanto é difícil acertar, porque a esquiva é muito eficiente. O treinamento é muito intenso nesse sentido, né? É por isso que briga de rua, quem é boxeador, cara, leva vantagem em tudo, né? Claro. Eu conversei com um amigo meu que luta boxe, ele falou, cara,
Eu nunca gostei de brigar, mas um dia veio um cara pra cima de mim, ele vem em câmera lenta. E é automático. É automático. Uma coisa você automatiza tanto o movimento que é uma coisa automática de você sair e virar e já acertar o golpe que é necessário. Né? Você já tomou um golpe, cara? Tipo, eu já vi muito em MMA. Lógico, no treinamento... O cara acordando, sabe? Acordando, tipo... se você tá treinando, você não vai só bater, você vai apanhar também. Não, mas quando você tá de médico lá no ringue, o cara, tipo, toma um knockdown, apagou. Aí o cara acorda já socando. Existe isso? Existe, e nós temos... aí já entra uma outra coisa interessante que nós fizemos dentro da IBA, né? Que são o regulamento do afastamento que esse atleta tem que ter. Então, nós temos lá alguns critérios. Então, por exemplo, o atleta que é nocauteado, mas ele não perde a consciência, você já dá 30 dias para ele, sem treinar e sem lutar. Depois você faz a tomo, neuro, etc. Se o atleta é nocauteado e fica abaixo de 1 minuto, desacordado, você dá 90 dias. Você deixa, se for acima de 1 minuto, 120 dias. Se você tem, por exemplo, 2 ou 3 acontecimentos de nocaute num período de 1 ano, tem casos que você até afasta ele definitivamente. Então você tem lá critérios técnicos e clínicos para você não deixar esse atleta voltar a boxear, até porque você tem também que levar em consideração a condição técnica desse atleta. Tem muita gente que não tem condição técnica para estar no boxe. E isso é uma coisa que a Confederação Brasileira de Boxe cuidou muito nesses últimos anos. Isso é uma coisa que a gente tem, já aconteceu comigo, da gente afastar atletas que tinham problema de visão, por exemplo, atletas que não tinham condição técnica de estar no boxe, que foram nocauteados sucessivamente. Existem aí trabalhos mostrando que se você tiver uma segunda concussão em curto espaço de tempo, você tem 50% de chance de você ter um óbito. Então, você tem aí critérios médicos que você tem que considerar, né? São situações que você tem que considerar. Tem até uma escala que a gente utiliza muito, que é a escala de Glasgow. É uma escala que dá uma pontuação de coma ou não coma, que vai de 3 a 15. Então, essa escala você já tem na cabeça para você fazer a contagem no momento que acontece um nocaute um pouco mais contundente, para você poder, por exemplo, levar esse atleta, por exemplo, que faleceu da Jordânia, ele chegou com um score mínimo de 3 a ficar no ringue, né? Quando ele foi levado para o hospital e infelizmente teve esse problema, né? Então, nós temos critérios muito, muito específicos em que o médico tem que estar treinado, o médico que é voltado para o boxe, e a partir daí você, obviamente, faz alguns estudos para você diminuir, por exemplo, esse tipo de situação, como aconteceu. O transgênero é um assunto que nós estamos discutindo muito também. Se você quer assistir a entrevista completa desses cortes, você vai encontrar o link na descrição do vídeo. Vai lá, clica e você vai ver a entrevista completa.